Bom, sejam bem-vindos todos. Quero desejar uma paz de Cristo enorme para cada um e desde já agradecer a presença de cada um aqui no nosso culto de quarta-feira online. Que Deus abençoe a vida de vocês. Vamos começar com a leitura, irmãos, de abertura, que se encontra no livro de Jó. Quem tiver a Bíblia aí pode acompanhar. No livro de Jó, capítulo 36, no versículo 11. Jó, capítulo 36, versículo 11. Os irmãos já ficam espertos aí que eu vou distribuir as oportunidades aí e não é pegando surpresa, não. É porque tem que estar preparado, tá bom? Jó, capítulo 36, versículo 11. Vamos dar início à leitura. Amém? Se obedecerem e servirem a Deus, serão abençoados com prosperidade a vida inteira. Todos os seus dias serão agradáveis. Se, porém, não o ouvirem, serão atravessados pela espada e perecerão por falta de entendimento. Pois os ímpios são cheios de ressentimento. Mesmo quando Deus os castiga, não clamam por socorro. Morrem em plena juventude, depois de desperdiçar a vida em imoralidade. Mas por meio do sofrimento, ele livra os que sofrem e por meio da adversidade obtém sua atenção. A diaconisa Aline inicia com a oração de abertura aí, por favor, pode ativar seu microfone. Amém. Estamos ouvindo. Paz a todos mais uma vez. Vamos estar fazendo oração? Justo, eterno e soberano Deus, Pai das nações e Rei dos reis, eis-nos aqui, Senhor, mais uma vez, todos reunidos, ó Pai, para estar te glorificando, te adorando e exaltando o teu santo nome. Pai, quero pedir nessa noite que o Senhor cubra a cada um que está nessa live, ó Pai, a cada um com teu sangue, livrando, repreendendo todo mal, toda palavra de maldição, ó Deus, todo levante contra a vida de cada um. E que este culto seja para a honra e a glória do teu santo nome. Nos guarda e nos livra em nome de Jesus. Amém. Gostaria de iniciarmos aqui com um louvor e eu vou convidar a pastora para ela cantar esse louvor que só ela sabe cantar. Ativa o microfone, pastora. Pronto, pastora com a oportunidade para louvar, dar abertura com louvor. Amém, irmãos? Amém. Pai do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Salmo 121, né? Para meditação, nossa meditação nessa noite de abertura. Louvado seja o nome do Senhor, que todos meditem aí no Salmo, viu? Deus falando comigo e contigo. Vamos louvar o Senhor, uma canção bastante conhecida, porque o Senhor, Ele é maravilhoso, digno de toda honra, e toda adoração e todo louvor. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele veio, sim, o amém. Somente Ele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curando for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der,
continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curando for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Deus é Deus, sempre Deus. Vem assim a cada dia se ocupar com as coisas de Deus, esquecer, né, as demagogias, a hipocrisia, esquecer, pregar aquilo que vivemos. Louvado seja o nome do Senhor, que eu sou uma pessoa muito observadora no Evangelho. Vejo muitas pessoas ministrando, pregando aquilo que não vive, né? E nós vamos assim viver e ministrar para assim agradar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Até mesmo a palavra do Senhor fala em Isaías, que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa ouvir, nem seu ouvido gravado, tampado, para que não possa assim atender as nossas petições. Nós vamos se ocupar com a obra de Deus verdadeiramente, se ocupar com aqueles que estão necessitados, porque muitos estão com fome, outros com muita fome de quê? Da palavra do Senhor. Que nós vamos levar o ídolo do Senhor, ide por todos. Louvado seja Deus. Eu não sei vocês, mas eu nunca perdi tempo no Evangelho. Eu não sei assim, o que é descansar no Evangelho, desde que aceitei Jesus. Sempre estive assim, ocupada com alguma coisa, com Deus, no Evangelho, com alguma pessoa, intercedendo, falando do amor do Senhor. Porém, a igreja, né? A igreja eleita, essa sim, essa procura saber, procura, como foi dito no início da live, que as pessoas às vezes não querem aprender para ensinar, né? Quer ser cabeça sem aprender. Aí se estraga todos, né? Se estraga tudo. Outros não se libertam para daí primeiro proclamar, fazer a vontade de Deus. Primeiro a gente tem que pedir a libertação. Primeiro a gente tem que se revestir de toda a armadura, calçar o preparamento do Evangelho, buscar a espada que é a palavra do Senhor, para que não venha assim plantar um Evangelho, né, fraco. O evangélico, ele não é fraco, ele é forte. É as pessoas que não aprendem primeiro para daí levar do jeito que tem que ser, como a palavra nos ensina. Mas que nessa noite eu quero dizer para você, o Senhor tem 7 olhos
o Senhor, ele vê tudo e todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que, a cada dia, esquecer as hipocrisias, louvado seja Deus, e verdadeiramente proclamar o nome do Senhor, porque Jesus está voltando e todo está perto de prestar conta da tua obra. O Senhor vai perguntar para mim, vai perguntar para você, que tens na mão, meu servo, o que fizeste para mim na terra? Louvado seja, você vai ter que apresentar suas obras. Você vai ter que apresentar suas boas obras. Você vai ter que apresentar suas más obras, porque o Senhor vai ver tudo, vai ser disposto a tudo, né? Não vai ter como esconder nada. Louvado seja Deus. Não vai ter como você desviar nada, nem uma palavra, porque a palavra do Senhor ela não é uma palavrinha qualquer. A palavra do Senhor ela é poder e ela é glória, ela é espada. Espada, ela é escudo, ela é cura. Que Deus assim abençoar, em nome de Jesus Cristo. Todos que fazem parte dessa live, que seja da igreja, né, que não seja. E se prepara, porque Jesus está voltando. Jesus já voltou para muitos e continua voltando. Se prepara para pregar o evangelho sem parar, sem descansar. Que Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus. Amém, pastora? Deus abençoe a senhora. A irmã Graça está com oportunidade neste momento. Pode ativar o seu microfone, minha irmã? Irmã Graça. A gente está aguardando. Pronto, agora a gente escuta A a paz do senhora. Senhor, amados. Paz do Senhor. A paz do Senhor, irmãos. Então, é um prazer enorme, né? A gente está aqui mais uma vez falando do amor de Jesus, o quanto Deus é bom, né? E que eu fiquei uns dias sem pegar, né? O culto, porque caía bem no horário da igreja, no culto da igreja. Mas aí foi um dia, você colocou, aí eu voltei a assistir. E eu quero dizer para os irmãos que é muito gratificante, né? A gente estar assim, nesse culto, né? Falando, é bom o quanto Deus faz o de melhor para nós, e agindo Deus, ninguém impedirá, né, irmãos? Então, é tempo agora de nós buscarmos e acreditar e determinar, né, que a vitória é do povo de Deus. Muitas vezes, às vezes, as pessoas falam que a gente é fanático, que a gente não vai conseguir, mas a gente é louco, sim, por Jesus. E é uma coisa assim que eu falo, né, para os irmãos, e falo, é uma loucura que nos deixa nós assim, né, e da presença do Senhor. E que Deus, ele é o Deus que pode fazer do impossível ser possível na nossa vida. Nesse tempo que nós estamos vivendo, assim, dessa pandemia, há mais de um ano, né? Vai fazer já 1 ano e 1 mês, e nós temos, assim, de ficar, né, de pé, as Déboras de pé, para que os filhos, né, de joelho, as Déboras de joelho, que os filhos fiquem de pé, a família, né? E nós temos que nos unir em oração e clamar ao Senhor a todo momento das nossas vidas, né? Porque Deus, ele é Deus que pode fazer aquilo que o homem não pode fazer, Deus faz nas nossas vidas, né? Porque tem no Salmo, né, fala o Salmo 125, os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Então, vamos permanecer, irmãos, vamos permanecer, vamos buscar, vamos, assim, seguir em frente, não desistir, persistir, clamando ao Senhor, louvando e glorificando o nome do Senhor no nosso dia a dia, porque só Ele pode fazer do impossível ser possível. Ele é o Deus que Ele pode fazer nas nossas vidas aquilo que o homem não pode fazer.
Então, vamos acreditar e determinar que a vitória vai ser do povo de Deus, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Que Deus o abençoe. Amém, irmã Graça. A senhora fala de onde mesmo? Desligou o microfone. Enquanto isso, vamos seguir com a nossa oportunidade. A senhora fala de Ô, onde irmão, eu estou mesmo? falando, irmão, eu estou falando da cidade de Ah, Itarantim, Bahia. amém. Um pouquinho Amém? longe, né? Amém. Que Deus abençoe e fique na paz. Amém, minha irmã. Deus abençoe. Vamos seguir com as nossas oportunidades, igreja. Nesse exato momento, eu quero ver o nosso irmão Giovanildo Alves com oportunidade. Pode ativar seu microfone, ligar sua câmera. Irmão Giovanildo. Aí, Opa, tava a paz do Senhor a todos, Pai do todos Senhor, me meu ouvem? irmão. Vai para a claridade, tá escuro, irmão. Tá escuro ainda? Pronto, agora sim. Pronto. Eu quero deixar uma palavra em Provérbios 2, que diz: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazer atento a tua sabedoria, o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento. E se clamares por inteligência, e por entendimento alcançares a voz. Se buscares a sabedoria como a prata e como o ouro, escondido, a procurares, então entenderás o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. E é essa palavra que eu quero deixar para os irmãos, que não viemos a buscar inteligência em outras coisas, mas sim a sabedoria de Deus, porque a sabedoria de Deus é algo que não se compra, é algo que se conquista. E a gente só consegue ter a sabedoria por intermédio da Bíblia Sagrada, por intermédio de Deus. E não, para mim, não há outra possibilidade de atentarmos ao conhecimento senão pela Bíblia. E é essa palavra que eu quero deixar para os irmãos. Os irmãos estão me ouvindo bem? Sim, estamos. Pronto. E é isso que eu queria falar com os irmãos. Deixar essa reflexãozinha poderosa de Deus para vocês. Amém. Deus abençoe nosso irmão Giovanildo por essa palavra abençoada. Vamos seguir com as nossas oportunidades, irmãos. Neste momento, eu quero dar a oportunidade para a nossa irmã Marluce. Irmã Marluce, ative seu microfone aí. Dei permissão para a senhora. Conseguiu? Irmã Marlúcia. Pronto, agora a gente estamos ouvindo a senhora. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Né? Amém. Louvo a Deus por mais um dia que Deus nos concedeu, por mais uma oportunidade, né? E por tudo que Ele tem feito. Né? E gostaria de louvar um hino, né? O Deus colocou no meu coração para louvar. Irmã Marlúcia, pede para baixar um pouco a TV da sua sala, o que está dando interferência. Tá, só um minutinho para baixar. Está dando para ouvir agora? Tá ótimo, pode prosseguir. Vou louvar um hino, né? Nesta noite. E agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito a cada dia na minha vida, por ter me sustentado, né? Devido a essa situação aí que os irmãos sabem, né? Está acontecendo. E só Ele, né? É o refúgio e fortaleza nas nossas vidas, né? E sem Ele nós não somos nada. E até porque, né? Que se não fosse Deus na minha vida, eu não saberia como estaria hoje, né? Para suportar tudo isso que está acontecendo. Mas eu sirvo um Deus fiel na minha vida, um Deus que me capacita, um Deus que me renova e um Deus, né, fiel.
E vou louvar esse hino e peço aos irmãos que souberem me ajudar. O agir de Deus é lindo na vida de quem é fiel. Com certeza tem provas amargas, mas no fim tem um sabor do mel. Eu nunca vi um escolhido sem resposta, porque no fundo Deus lhe mostra uma solução. Até das cinzas ele clama. Irmã Marlúcia, a gente não está lhe ouvindo. Levantar das cinzas e do pó. Deus vai cumprir tudo o que tem te prometido. Você vai ver a mão de Deus te exaltar. E quem te ver é de falar. Ele é mesmo um escolhido. E vão dizer que você nasceu para vencer. Eu já sabia porque você tinha mesmo cara de vencedor. E disse Deus quer agir, ninguém pode impedir. Então você verá cumprir cada palavra que o Senhor falou. Oh, oh, oh. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vão se arrepender. Vai estar entre a plateia e você no palco. Vai olhar e ver Jesus brilhando em você. Quem sabe no teu pensamento você pode ver. Meu Deus, como vale a pena a gente ser fiel. Na verdade, a minha prova tinha um gosto amargo, mas a minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel, mas a minha vitória hoje tem sabor de mel. Deus vai te levantar das cinzas e do pó. Deus vai cumprir tudo o que tem te prometido. Você vai ver a mão de Deus te exaltar, e quem te ver há de falar. Ele é mesmo um escolhido, e vão dizer que você nasceu para vencer. Eu já sabia porque você tinha mesmo cara de vencedor, e disse Deus quer agir, ninguém pode impedir. Então você verá cumprir cada palavra que o Senhor falou. Oh, oh, oh. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vão se arrepender. Vai estar entre a plateia e você no palco. Vai olhar e ver Jesus brilhando em você. Quem sabe no teu pensamento você pode ver. Meu Deus, como vale a pena a gente ser fiel. Na verdade, a minha prova tinha o gosto amargo, mas a minha vitória hoje tem sabor de mel. Aleluia, glória a Deus. Quero dizer para os irmãos, né, que ainda que eu estou passando por este vale, né, por esta luta, né, que não é fácil, que os irmãos sabem aí da situação, né, que eu estou passando, mas eu creio que a minha vitória está próxima a vir, né? Eu creio que a minha vitória vai ter sabor de mel, em nome de Jesus, né? Deus colocou esse hino para me louvar, né? Ainda que eu estou passando pela prova, mas eu creio na minha vitória que vai ter sabor de mel, em nome de Jesus. E assim agradeço a minha oportunidade. Amém, irmã Marlúcia, amém, em nome de Jesus. Nesse exato momento, eu vou passar a oportunidade agora para o nosso levita convidado. Ele está lá em Sergipe. Eu vou até pedir para ativar. Ativa o seu microfone aí, Giovanni. Já dei permissão. Ele não vai aparecer, viu, irmão? Só vai aparecer o áudio, mas a gente vai conseguir ouvir ele, tá bom? Giovanni, ativa seu microfone.
Meus irmãos, a Pronto. parte do Senhor, tudo bem? Paz do Boa Senhor, meu noite para querido. todos. Meu Deus, que honra, gente. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui louvando a Deus com vocês. Eu louvo a Deus pela vida do meu tio, né, do pastor Afonso, tio Leonice, a todos os irmãos. Gente, eu não vou aparecer hoje, mas depois eu apareço. É um mistério, né? Eu vou louvar o nome do Senhor para ele ser glorificado nessa noite. Amém? Amém. Deixa eu só botar o playback aqui. Reflita nessa letra em nome de Jesus. Tenho certeza que Deus ele vai falar com alguém aqui. Aleluia, Jesus. Tem dias que o silêncio de Deus é a melhor resposta. Não corremos no tempo, mas esperamos Ele nos tratar. É bem melhor assim. Tem dias que não temos palavras, lágrimas já não temos, choro já acabou, pois a noite passada já levou. O choro já acabou. Eu sei, você já passou por isso, mas entenda em uma fase, isso vai passar. Parece estamos sozinhos, mas entenda em uma fase, isso vai passar. Dizemos, filho meu, espere mais um pouco, essa fase vai passar. Tô cuidando de tudo, espere mais um pouco. Estou cuidando de tudo, sorria para mim. Sou o teu Deus, nunca te deixei. Atravesse esse Jordão e cante o hino da vitória. E olhe para o que passou. Você é vencedor. O Espírito Santo está dizendo: eu visito a tua alma nessa noite. Eu visito o teu coração. Eu visito essa tristeza. Eu tiro. O Espírito Santo, ele preenche a nossa alma quando a gente está vazio, quando a gente está triste. O Espírito Santo faz essas coisas. Aleluia. Mas eu sei, você já passou por isso, mas entendeu, uma fase vai passar. Parece que estamos sozinhos, mas em todo o tempo, ao nosso lado, o Senhor está dizendo, filho meu, espere mais um pouco, essa fase vai passar. Tô cuidando de tudo, espere mais um pouco. Estou cuidando de tudo, sorria para mim. Sou teu Deus, nunca te deixei. Atravessa esse Jordão e cante o hino da vitória. E olhe para o que passou. Oh, aleluia, Jesus. Oh, aleluia, Jesus.
Estou cuidando de tudo. Espere mais um pouco. Estou cuidando de tudo. Sorria para mim. Sou teu Deus, nunca te deixei. Atravessa esse Jordão e cante o hino da vitória. E olhe para o que passou. Você é vencedor. Você é vencedor. Oh, aleluia, Espírito Santo de Deus. Nosso irmão Giovanni, para quem não sabe, igreja, Giovanni ele é irmão da diaconisa Aline, nosso primo aí, nossos primos aí no nosso culto. Depois o nosso irmão Giovanni volta com mais um louvor. Enquanto isso, vamos dar a oportunidade aqui. Eu gostaria de ouvir o evangelista Danilo. Ativa o microfone. Isso aí. A paz do Senhor para todos, amém? Amém, irmão. Amém. Ouvimos aí muitas saudações, né? Também quero parabenizar o nosso irmão Giovanni, né? Da cidade de Sergipe, que está participando juntamente conosco, é um prazer imenso. Apesar que tem um bom tempo que nós não se vemos, não se falamos, mas quero desejar para ele, nessa nova etapa da vida, né, em outra cidade, que Deus assim possa conceder e realizar todos os seus projetos. Queridos, poucas palavras, né, e ser direto ao ponto, eu quero deixar uma palavra que está escrito no livro de Salmos 121, que todo mundo conhece, e esse capítulo estou terminando. E uma coisa que me chama bastante atenção é no primeiro e no segundo capítulo do livro de Ezequiel, é que todas as vezes que um homem se encontra prostrado, Deus faz questão de colocar este homem de pé para fazer e realizar o projeto que ele tem na terra ou até mesmo na igreja. E eu vejo que hoje Deus está assim, como no início o nosso apóstolo, ele teve um breve resumo do que ele vai trazer para nós nesta noite. E aí veio o nosso irmão Jojo falando sobre a sabedoria, veio a nossa irmã Graça, falou sobre o livro de Salmos também, né, 125, que os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Eu quero ler Salmo 121, que diz: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar os teus pés, aquele que te guarda, nem torquenejará. Eis que não torquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra e a tua direita. O versículo 6 diz: o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O versículo 7 diz: o Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O versículo 8 diz: o Senhor guardará a tua entrada e a sua saída, agora e para todo sempre. Amém. Esse versículo, ou este salmo, não posso nem explicar, porque já está explicado para nós. Mas eu quero dizer para a igreja hoje: o Deus que nos guarda não dorme e nem vacila. Ele está vendo, está sentindo e sabe tudo que você está passando. Eu te digo uma coisa, né? A vitória é certa e na hora certa ele vai se levantar ao nosso favor, como diz o patriarca Jó, né? Que no momento mais difícil, mas ele diz: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará ao nosso favor. Então, nesta noite, para a igreja missionária Casa de Oração, para o nosso pastor, sua esposa, até mesmo os obreiros, nosso evangelista
Rodrigues, que está na cidade de Una também. Quero também desejar a paz do Senhor para os irmãos de lá de Una, do Rio de Janeiro, e dizer, nós não estamos sozinhos nessa. Deus, o nosso guarda, não dorme e nem vacila, e está conosco e está do nosso lado. Então, quero desejar para todos vocês uma boa noite, que Deus em Cristo abençoe. Amém. A diaconisa Aline está com a oportunidade para dar uma saudação. Paz do Senhor, igreja. Amém. Feliz, né? Meu irmão está aí participando desse culto com a gente hoje, para a honra e a glória do Senhor Jesus, né? É uma alegria muito grande. E a alegria do Senhor é a nossa força. Eu quero deixar um versículo pequeno para a igreja, né? Só para meditação mesmo, que as palavras hoje foram palavras abençoadas, palavras fortes, e nos cabe pegar e viver, né? Porque só ler é fácil, o negócio é que nós temos que viver essa palavra que nós lemos, praticar, na verdade, né? Mas eu quero deixar para a igreja o livro de Lucas 6, e versículo 27, diz assim, ó, o chamado do publicano Levi. Diz assim, ó, e depois disso saiu e viu um publicano chamado Davi, assentado na recebedoria, e disse-lhe, segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e seguiu. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa. Havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. E os escribas e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo, por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus respondendo, disse-lhes, não necessita de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Esta é uma palavra muito conhecida, é uma palavra linda, maravilhosa, a qual deixa claro que Jesus não faz exceção de pessoas. E deixa mais claro ainda que ele veio para quem realmente precisa dele, né? Para quem quer Jesus. Quando Jesus chama, o que me chama a atenção é que ele era um publicano, né? Um cobrador de impostos, e pelo que vem trazendo o texto aqui, ele é um homem de uma grande autoridade. E quando Jesus chama ele, poderia muito bem ter se negado, mas em tudo ele não toscanejou. Ele simplesmente se levantou e foi com Jesus. E ele não só foi sozinho, ele foi e fez um banquete, e naquele banquete tinha outros convidados. E Jesus estava ali no meio daquele povo, com toda a sua humildade, pregando e ensinando ali, e foi questionado, né? Questionaram Jesus por que ele estava ali no meio daqueles pecadores. E Jesus, com a resposta sábia, né, com grande sabedoria que o mestre tinha, ele diz assim, os médicos são para os sãos? E ele mesmo respondeu, não, são para os doentes. Então, assim, Jesus veio para todo aquele que necessita dele, todo aquele que quer ele. Porque se você está doente e você fica em casa, não, você vai ao encontro de um médico. Então, Jesus disse, aquele que precisa de mim, vem até mim. Eu chamo, mas ele vem. Então, é uma palavra muito linda. E vemos o quanto Jesus, mais uma vez, se mostra misericordioso e nos mostra também o quão grande é o amor de Deus. Nós estamos estudando a lição maravilhosa, né? Que estamos terminando, essa semana é a última, amanhã é a última lição desse trimestre. E nós vimos aprendendo que Jesus, ele veio, ele morreu na cruz por todos, por pecadores, por não pecadores, por lésbicas, por homossexuais, por traficantes, por ladrão, por assassino. Ele morreu por todos. Então, o sacrifício dele foi geral, não foi só por mim, mas foi para todos. Agora, a gente tem que ir e levar a palavra do Senhor para que todos conheçam o quão grande Jesus é e o quão maravilhoso. Eu quero agradecer aqui a minha participação, desde já agradecendo ao Dinho, né, que está fazendo esse trabalho maravilhoso, que está nos ajudando muito. Obrigada, Deus seja com todos. Amém, muito obrigado, nossa diaconisa Aline. Irmão Josué, o senhor consegue ativar aí
Eu queria dar uma oportunidade para o senhor Josué Dias. Irmão Josué, ele ainda não ligou o microfone pela internet. Amém. Vai numa próxima oportunidade, então. Então, vamos ouvir o nosso levita Giovanni cantando mais um louvor nesta noite. Pode ativar seu microfone, varão. Glória a Deus. Os irmãos me ouvem e digam glória a Jesus. Glória a Jesus. Olha, eu acabei esquecendo, rapaz. Quase que eu apanho aqui agora. Veja só, o meu cunhado Danilo falou algo aí muito, mas muito bonito. Também quero louvar a Deus pela vida do meu cunhado, que amo ele de coração, ele sabe disso. A minha irmã também, que é um presente de Deus na minha vida. A gente se entende muito bem, né, mano? A gente já brigou bastante, mas a gente se ama muito, entendeu? Minha tia, que tá com um sorriso lindo, os meus sobrinhos. Gente, tô morrendo de saudade de vocês aí. Quando essa pandemia acabar, eu vou estar aí, sabe, na Bahia, louvando a Deus aí, sabe, na igreja do pastor Afonso. A gente junto vai glorificar o nome do Senhor. E eu creio que através da adoração, o Senhor ele vai impactar esse ambiente aí, as pessoas. E creio que a glória da segunda casa já é maior do que a da primeira, tá? Eu vou louvar essa canção aqui no improviso. Glória a Deus. Vamos lá. Você está seguro nos braços do Senhor. Glória a Deus. Imagine agora o Espírito Santo falando para você assim, olha, tudo que está acontecendo no mundo é a minha permissão, mas eu estou com vocês. Espírito Santo da verdade, aleluia, Jesus. O Espírito Santo ele vai consolar alguém aqui, e Deus está dizendo assim, ó, eu estou visitando a tua casa, o teu coração e o teu espírito. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços eu me descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Aleluia. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda.
teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Amém, irmão Giovanni. Amém. Deus abençoe. Que canção maravilhosa, né, gente? É uma das minhas favoritas. É essa canção aí. Não sai da minha playlist. É, são 20 horas e 29 minutos. Vamos nos preparar para a palavra que o apóstolo ele vai ministrar até as 21 horas. Mas antes, eu quero ceder aqui a oportunidade ao pastor, que ele vai estar orando, vai estar dando suas considerações iniciais e vai estar orando pelo apóstolo e depois ele vem encerrando. Depois que eu der minhas considerações finais, ele vem encerrando com as considerações finais dele. Amém? Pastor, é com o senhor. Orar pelo apóstolo. Amém, não. Amém. Ao rio, eu a todos, eu reativar todos nós nessa noite. Ao final, aqui, Jesus está aí. Sim. Olha aqui, ó. Eu vou... Eu ando pastor lá onde eu parar. Né, não, a gente, nós, o nolete pique, o nolete, nunca alineto, nunca conila. Lá nós estamos aqui, né, o piano no senhor. O senhor é nosso pastor lá onde falta. Nós vamos ao nolete e vamos faltar, alineto. Aí ao nolete e vamos faltar, a palavra de Deus. Aí ao nolete e vamos faltar, a oragem, né? Mas ao momento vai faltar tudo. Mas a palavra de Deus nunca vai faltar no nosso coração. Nós estamos na presença de Deus. O piano, ele cuida de mim, cuida de você. Ele livra nós de todo mal. E ele está aqui junto conosco a nossa vitória, né? Senhor, meu Deus, meu Pai, Criador do céu e da terra, a nessa noite louvando e adorando, Senhor. É a tua presença real dentro do ar. Eu apresentar o nosso apóstolo Arco Altério. Usa ele para o canal que tem, eu, nesse culto, meu Pai. Nessa noite, que vem travar a aula, que vem a aula através da tua palavra, Pai. Nós preparamos a tua mão, em nome de Jesus. Amém. Pastor, dá um Amém. sorriso aí, pastor. É difícil ver o senhor com dente. Eita, glória. É com o apóstolo Eduardo Otero agora. Graças a Pai, mais uma vez, e continue nos abençoando. É a boca cheia. É melhor ter a boca cheia do que ela vazia. Eu vou deixar para a gente meditar em 1 Timóteo, capítulo 4, né, que fala sobre a apostasia nos últimos dias, né? Nos últimos tempos, né? A Bíblia fala, pô, que a boca é linda, né? A boca está cheia. Diz que a boca fala do que o coração está cheio, né? Quem ouviu aí, diga amém. Apostasia nos últimos dias. 1 Timóteo, capítulo 4. A gente vai meditar, tem que rir, melhor rir do que chorar, ainda mais que época dessa agora. O capítulo 4, o versículo 1 fala assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência. Amém? Só esses dois versículos aqui, para a gente poder entender um pouco e Deus falar conosco, né? É uma mensagem de exortação, né? Para os últimos tempos, né? Para uns tempos difíceis, né? Porque Paulo, ele prega a palavra dele por inspiração, né? Por inspiração não, por revelação, né?
os apóstolos, os outros apóstolos, eles pregavam por inspiração. Deus, ele inspirava, dava uma porção do seu espírito e eles escreviam, falavam, né? Mas nem sempre tinham entendimento do que estavam falando, porque estava inspirado por Deus. Mas o apóstolo Paulo é o único apóstolo da graça, né? É o único apóstolo separado, que é da graça, vem depois de Cristo, depois da cruz, e ele a ele é entregado a revelação, né, da graça de Deus. Diz ele que foi levado ao terceiro céu, não sabe se pelo Espírito ou na carne, mas que Deus revelou ele lá coisas inefáveis, coisas que ainda não passou no coração e na mente do homem. São coisas maravilhosas. Então, nós temos que estar não preocupado, mas atento, né, para que quando nós partirmos daqui, Jesus disse que foi preparar lugar, e eu creio que ele preparou lugar e vai vir buscar, né, a sua igreja. Ele é fiel, a palavra dele é fiel, e ele vela pela sua palavra a cumprir, né? Então, o apóstolo Paulo, ele preocupado, a preocupação do Paulo era que a igreja era com a preocupação com a palavra de Deus e com a igreja de Jesus Cristo, né? E nós vivíamos, naquela época também, se vivia tempos difíceis, como está vivendo nos dias de hoje. Mas o Espírito Santo impulsiona Paulo para que usasse Timóteo como um pastor, para que ele pudesse confrontar com algumas lideranças que estavam trazendo ensinamentos, doutrinas, que estavam pervertendo a mente das pessoas. Eles estavam trazendo o livro Torá, leis que foram criados, né, para um povo com a época, e esse povo trazia essa doutrina, né, questão de vestimento, questão de alimento, come, não come, relação entre homem e mulher. Então, estavam trazendo ensinamento que não coincidia com a graça de Deus, porque a Bíblia diz que agora nós vamos viver pela graça. E graça é o favor de Cristo, é Cristo em nós. A graça é o favor de Deus. Nós não somos salvos por mérito, nós somos salvos pela graça. E esses homens, eles estavam infiltrados dentro da igreja, estavam trazendo ensinamento, né? E ele diz que por causa desses ensinamentos, muitos iam se apostatar da fé, muitos iam parar, as pessoas iam ficar perdidas, porque é tanto ensinamento, é tanta linha de pensamento, que as pessoas não iam entender, e eles vão cauterizar a mente dessas pessoas. E se nós formos olhar em 2 Pedro, capítulo 2, o próprio Jesus disse, como houve no meu tempo, haverá no tempo de vocês também, homens fraudulentos, amantes de si mesmo, gananciosos, prevaricadores, homens cruéis, e ele fará de vós negócio. Tem ou não tem negócio hoje na casa de Deus? Não estão fazendo na casa de Deus de negócio? Ele disse, e farão de vós negócio, e vão pegar e desfazer o caminho da verdade. Quem é o caminho da verdade? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sem o caminho, nós não vamos chegar a Deus. Como vamos chegar? Se Jesus é o caminho. Como nós vamos chegar a Deus se o caminho está sendo desfeito? Aí ele diz assim, de forma dissoluta. Como de forma dissoluta? Como é que eles vão fazer para tentar desviar a igreja da verdade, a igreja de Jesus Cristo da verdade? Porque Jesus diz assim, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que liberta é o quê? É a palavra de Deus. E o que o inimigo ele vai agora trazer nos finais do tempo? Ele começou isso lá no início da igreja, ele tentou, através de ensinamento, desviar a igreja, e agora, nesse momento já próximo, né, pelo que a gente vê, os sinais se cumprindo, ele agora vai tentar tirar a igreja do caminho com ensinamentos errados, trazendo doutrina que não tem a ver com o momento que nós estamos vivendo, porque nós estamos vivendo pela graça, nós estamos vivendo na dispensação da graça, não tem outra dispensação, tivemos pelo Pai, o Filho e agora o Espírito Santo, é que convence o homem do pecado. Quem é que vai me convencer do pecado? É o irmão, é a irmã? Porque eu posso dar um conselho, irmão, não bota o dedo na tomada ali, irmão, não faz aquilo, isso é um conselho humano, e o cara daqui a pouco vai lá e está botando a mão. Mas quando o Espírito Santo convence uma pessoa, quando ele toca numa pessoa, a pessoa não muda, não, a pessoa é transformada. E hoje o que eu vejo é que as pessoas estão mudando. Uma hora é uma coisa, daqui a pouco é outra. Elas não estão sendo transformadas, elas estão tendo mudança. É igual o tempo. Um dia está sol quente, amanhã está fazendo sol, amanhã está fazendo chuva, então ele fica mudando, alternando. Mas Jesus não, ele não veio para mudar, ele veio para transformar a nossa vida. É o que ele quer fazer comigo, quer fazer com tudo. Nós estamos numa fase de transformação, uma reciclagem. Ele diz que ele tirou a gente do império das trevas, ele tirou a gente desse mundo e nos transportou para a sua linda e maravilhosa luz. Todos nós, irmãos,
nós estamos reciclagem de Deus, nós estamos sendo tratados por Deus, nós estamos num processo de santificação. É um evangelho, né? Às vezes eu até falo com o pastor Afonso, para a gente ter cuidado com as mensagens, porque a gente pode pregar uma mensagem como se pregava lá no passado, uma mensagem muito, extremamente extremista, santo demais, e aí a gente acaba atropelando, se atropeçando no nosso dia a dia, porque ele fala de santificação, está no verbo contínuo, o cara que grita com a esposa, ele vai parando de gritar, o cara que tem a boca suja, o cara que não perdoa, o cara que não ama, e ele vai passando por esse processo de lapidação até ele chegar à forma de um varão perfeito, né? Nós vamos ver, não sei se quem já foi à cachoeira viu, chega lá na entrada da cachoeira, tu vê aquelas pedras redondinhas, né? Bonitinhas, tu fala assim, nossa, que coisa linda, nasceu assim. Ela não nasceu assim não, irmão, ela nasceu lá em cima na cachoeira. É que ela veio descendo, batendo nas pontas, vai se quebrando, vai se quebrando, vai se quebrando, até ela chegar naquela forma de ficar redondinha, até ela ficar bonita, lapidada. Mas ela passou um processo. Ela teve que descer, se batendo, até chegar a uma perfeição. É a mesma coisa, a gente começa, pelos anos que eu tenho de evangelho, a gente começa com muito pensamento, com muitas ideias, né? Mas no tempo, no dia a dia, a gente vai sendo quebrado, a gente vê que a gente está montado em cima de uma natureza pecaminosa, a gente está em cima de uma natureza que ela só pede o mal. Você vai ver o apóstolo Paulo, ele combatendo, ele fala de duas criaturas, o homem interior e o homem exterior. Ele diz que o homem de fora, ele queria levar ele para o erro, para o pecado. Isso aquilo que eu quero fazer, não faço. E aquela luta, havia uma luta, porque dentro dele havia um homem que queria adorar a Deus, havia um homem que queria fazer o melhor para Deus. Mas do lado de fora, ele tinha um homem, a natureza humana, que se corrompia cada dia. Mas o homem interior, ele se renova de glória em glória, amém? Então, Deus, irmão, ele está nos chamando a atenção para que a gente tenha cuidado, porque nós estamos vivendo um momento difícil. Nós estamos vendo aí pela internet, pela televisão, tanto ensinamento. Como é que é desfazer o caminho da verdade de forma dissoluta? Por exemplo, será que o diabo botar a gente com chifre dentro da igreja, com alguidar, Não, ele vai trazer, são pessoas que têm terno, têm Bíblia, mas o que ele vai fazer? Ele vai distorcer o caminho da verdade, que é a iniquidade, que é o contrário à equidade. Ele vai vir de Bíblia, mas o que ele vai fazer? Ele vai distorcer o caminho da verdade. Como é que ele vai fazer isso? Hoje, você vai ver, hoje tem culto hoje que o cara é curado numa rosa. Irmão, tu foi curado aonde? Na rosa vermelha. Irmão, foi um copo d'água que eu bebi benzido, bebi uma água benzida, e aí você, onde está o nome de Jesus? Ele diz assim, em meu nome expulsarão demônio, em meu nome curarão os enfermos, é no nome de Jesus. E aos poucos, tu pergunta às pessoas assim, irmão, tu foi curado aonde? Na rosa vermelha, eu fui curado no pacote de sal. E as pessoas, elas começam, irmão, a sair do caminho da verdade. Jesus diz que para Nicodemo, na verdade digo. Irmão, é na verdade, é na Bíblia. Doa a quem doer. É pela palavra. Então, nós estamos tendo esse ensinamento que vai cauterizar, e aí essas pessoas vão trazer ensinamentos que o apóstolo Paulo que diz, que são doutrinas de demônio. Irmão, nos finais do tempo nós estamos vivendo tempos difíceis, entendeu? A Bíblia diz que o fim vem, está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, você pode ver. Ele diz que o fim vem, mas antes vem a apostasia, até que se levante o homem do pecado, filho da perdição, e que ele vai tentar fazer de nós o quê? Negócio, é cauterizar para receber a adoração. É claro que Jesus Cristo ele vai vir arrebatar a sua igreja, mas nós temos Jesus, ele fala em Efésios 5, 26, que ele vai vir buscar uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, uma igreja irrepreensível na face da terra, uma igreja que está fazendo a vontade dele. Mas eu quero dizer, irmão, que Jesus também, como no passado, Deus ele tirou um povo de dentro de um povo, e agora ele vai começar a trabalhar, tirar uma igreja de dentro de uma igreja. Mas ele vai vir lá buscar uma igreja lavada, remida no sangue do Cordeiro. Uma igreja que tem os frutos do Espírito. Porque a gente vê muita gente buscando dom de revelação, de revelamento, tantos dons que a pessoa vai buscar, mas tu não vê pessoas buscar o fruto do Espírito. Porque o dom, ele não revela o caráter da pessoa. Só é usado. As pessoas mais doidinhas que eu já vi foram as pessoas mais usadas, e conta até a moeda que você tem no bolso. Agora, o fruto, ele diz quem você é. O fruto, ele permanece. A tua história de vida, o teu trabalho vai falar por você. Alguém pode até falar, não, mas aqui as pessoas vão analisar, vai fazer a conclusão e saber que 2 e 2 é 4, não é 5.
Então, mas os frutos quais são? É bondade, longanimidade? Não é, ele diz que o fruto está no singular, mas quando você começa a ver, ele está no plural, ele fala é amor, é bondade, é longanimidade, é tudo isso. Então, esse é o momento em que a igreja, nós temos que voltar para Atos 2, a igreja primitiva, a igreja que deu certo. Essa foi a igreja que deu certo. Estavam todos juntos no partir do pão, na comunhão, na obediência dos apóstolos, e eles estavam juntos, unânimes, estavam num só pensamento, num só espírito. Era uma igreja que estava debaixo da graça de Deus, debaixo da unção do Espírito Santo. E é essa igreja que a Terra está precisando agora. O povo, eles estão em depressão. Ontem eu estava observando uma mensagem que uma senhora colocou, eu até fui lá no message dela, mandei um louvor e falei de Jesus. E ela é de ministério, irmão. Ela estava falando que já chegou ao ponto ela deu assim um entender, assim, ela botou lá, eu já estou chutando balde, estou a ponto já de dar fim em tudo, e a gente já vê que já é uma conversa de quem quer estar buscando suicídio. Há uns dias atrás, uns meses, há um ano atrás, não sei se vocês já acompanharam, quantos pastores se suicidaram? Quantos pastores estão em depressão? Porque, segundo os estudos, 10% dos pastores estão em depressão, tomando tratamento, fazendo tratamento. 15% não quer mais saber de fazer a obra, porque as lutas estão gigantes, estão fortes demais. E o que nos leva ao suicídio? O que nos leva à pressão, à depressão, à opressão? Sabe o que é isso, irmão? É porque a gente começa a fantasiar, a se mascarar de um santo, e aí você fica na obrigação de viver o que você não é. Você vive de uma imagem de uma pessoa que se tocar, sai relâmpago, você não tem problema. Em casa você fica flutuando, orando de hora em hora, você fica voando, fica de terno dentro de casa, num roupão, e sai fogo para todo lado, mas aí, na verdade, você sabe que tem um filho na droga, você tem um filho isso, você tem uma filha que é prostituta, aí você vai na igreja, você vai ver o irmão santo dizendo que Jesus não quer saber de prostituta, que aqui é lugar de santa, que é lugar de gente boa, que não sei o quê. E a pessoa fala, o que eu vou fazer dentro da igreja? Se eu não vou para o céu, eu vou fazer o que na igreja? Uma igreja tribunal. É o tribunal, onde o santo pisa nos que estão jogados. E aí você vai contradizer com a palavra de Deus, que ele diz, eu vim buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. O que vai me mudar, o que vai transformar é a palavra de Deus. É a ciência do Espírito Santo que vai moldar o homem. O homem não muda o outro. Eu posso te dar ideia, mas é o Espírito Santo que vai te transformar. Não é mudar, não, transformar, mas é de glória em glória. Um dia, de cada dia um renovo, cada dia uma vitória, e cada dia nós vamos levando. Ninguém é poderoso, ninguém é isso tudo que tenta apresentar. Eu não sou o perfeito, eu não tenho nem condições de pregar. Eu não prego porque sou pregador, eu não prego porque sou pastor, eu prego por graça e misericórdia. Eu falo, pastor, Deus, eu não tenho condições. Eu falo, mas eu vou te usar e acabou. Eu não vou usar porque você é bom, eu vou usar porque eu quero que as outras pessoas sejam abençoadas. Você está entendendo? Então, Deus, ninguém prega. Tem gente que prega porque fez teologia, tem gente que prega porque é santo, tem gente que prega porque foi um monte, mas só se prega por chamado e pela graça de Deus. Mas está na hora de nós descermos, se humilharmos e sair dessa imagem de muito santidade, muita coisa, se despir essa falsa aparência, porque é isso, irmão, que a gente começa a ter conflitos de ideia. A gente começa aqui, no tribunal, isso aqui todo dia tendo audiência, dá colapso, e as pessoas ficam, o dia todo, e daqui a pouco ele começa a sentir tristeza, abandono, aí começa a sentir angústia, aí depois da angústia vem a depressão. E depressão não é maligna, depressão é da alma, até chegar a opressão que é maligna, até o diabo se juntar e depois só vai ao suicídio. Mas é nesse período é que a gente tem que ser tratado. E às vezes nós estamos do lado da gente quer ir para a rua fazer a obra, a gente quer ir pregar fora, e às vezes do lado da sua cadeira tem alguém ali pensando em suicidar, e a gente não está ligado, a gente está ali disperso, não está percebendo que talvez a irmãzinha que está do teu lado já está pensando em chutar o balde e a gente nem percebe, porque a gente está tão lá em cima, a gente está tão santo, a gente está tão... e a gente está ali com o dedo só, e aí você deixa de fazer o papel que Jesus mandou a gente fazer e começa a fazer o papel do diabo. Porque quem acusa, irmão, é o diabo. Eu não vi Jesus acusar ninguém, ele disse assim, perdoados são os seus pecados, vá, não peca mais. Esse foi o evangelho que saiu da boca de Jesus, mas nós estamos pregando o evangelho de meritocracia, eu sou, eu faço, eu fiz, eu isso, eu aquilo, isso que o diabo quer. Mostrar, enganar você que você vai ser salvo porque tu é.
eu quero dizer para nós todos nessa noite, que nós vamos salvos porque Ele é. E Ele em nós é a esperança da glória. Está na hora da igreja descer. Está na hora da gente se humilhar. Nós pararmos com essas coisas, não ser como Nicodemos. Nicodemos, a Bíblia diz, está no livro de João 3, que Nicodemos era um homem conhecedor, um homem que andava com as vestes de sacerdote, estava embasado na lei, era um homem conhecedor de todas as leis, mas quando ele foi ter com Jesus, ele foi ter com Jesus de noite. Você sabe por que Nicodemos foi ter com Jesus de noite? Porque ele estava comprometido com a sociedade da época. Ele não poderia aparecer como um homem que vivia no meio de prostituta, no meio de beberrão e mendigos, e miseráveis, e ele sendo um sacerdote, todo alinhado, como é que ele vai aparecer para conversar com um homem que só vivia no meio de prostituta pregando para leproso? Então, Nicodemo foi ter com Jesus de noite, mas Jesus disse para ele, na verdade te digo, se você não for gerado, não for nascido de novo, tu não entra. Depois ele diz de novo, versículo 7, se você não nascer de novo, tu não entra, tu não vê e tu não entra. Tem muita gente na porta do céu, de frente com Jesus, mas não vai conseguir entrar e nem ver. Sabe por quê? Porque está vivendo de aparência. A Bíblia diz que quando a gente não erra no pensar, erra no falar, erra no agir, então a causa de nós não sermos consumidos em infinita misericórdia. É claro que nós temos que ter zelo, nós temos que viver, né, com dignidade, mas nós temos que ter misericórdia. Porque Paulo diz, ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que tivesse dom, ainda que eu desse a minha vida, mas se eu não tiver amor, eu sou como um sino que tine. Ninguém vai viver de aparência. E todos nós vamos estar naquele grande dia para prestar conta. Todos nós, a gente prestar conta não, porque eu estou contradizendo a palavra de Deus. Os salvos não vai para o tribunal prestar conta. Nós vamos para o tribunal de galardão. Quem vai passar pelo tribunal de justiça vai ser aqueles que pecaram contra Deus, aqueles que não foram salvos. Mas os que foram galardoados, aqueles que foram salvos, aqueles que foram justificados, ele vai comparecer diante de Deus para receber galardão. Amém? Então, nós temos que ter cuidado, humildade. O segredo de nós se mantermos esse tempo todo que eu vim, isso aqui é a humildade. É reconhecer quando erro, ter capacidade de pedir perdão. Mas é na simplicidade, irmãos. Nós temos que pedir a Deus humus. O que dá crescimento à planta é humus, é humo, é adubo para crescer. Nós temos que ter humildade e simplicidade. Descer, quebrar o nariz e tirar. Porque o apóstolo Paulo, quando ele orienta a igreja de Corinto, na época, né, logo depois de Jesus, que Jesus morreu, os discípulos começaram a abrir igrejas, e nessas igrejas começou a aparecer gente que vivia com situação melhor e começou a se vestir com vestes, né, muito bonitas, bem arrumadas, as pessoas mais humildes, se sentia mal na igreja, porque via gente com tanta luxúria, e essas pessoas começaram a ter cargo na igreja por causa da aparência, não por capacidade, não por mérito, mas sim por aparência, e começaram a trazer para dentro da igreja ensinamento, eu acho, eu digo assim, eu falo assim, com achismo. A obra de Deus não se faz com achismo. Eu digo assim, eu penso. Não é segundo o teu caráter, não é segundo o teu conceito. A Bíblia se faz segundo o conceito e o caráter de Deus. Eu não posso pegar o meu caráter, a minha formação e querer introduzir isso em você. Eu posso pregar a palavra de Deus, mas com muito cuidado, para eu não dizer, olha, na minha casa eu faço assim, vocês têm que fazer assim na casa de vocês. Não, na minha casa é a minha casa. Se Deus falou comigo, é eu que tenho que botar a terra. Se Ele não falou com você, Ele vai falar com você também. Então, esse é o Deus que a gente serve, irmão. Nós estamos vivendo um tempo difícil. E nós estamos vivendo agora a pior época, que é a época onde tem muitas vozes pregando por aí. Mas Jesus disse que só tem uma voz que emana, só tem uma água para a gente beber, que emana do trono de Deus. Só tem uma água, mas tem muita água jorrando aí. Nós temos que ter cuidado com a água que a gente está bebendo, porque o inimigo ele já sentiu que para desviar a igreja do foco de Jesus Cristo é através de ensinamentos errados, é através de hipocrisia, viver de aparência, e aí a gente vai ser a nossa queda. Nós temos que entender que pregamos não porque eu sou fulano, porque tu prega porque tu tem um chamado, um compromisso com Deus. Você tem um dom e naquele grande dia Deus vai fazer como a pastora falou aí, mostra-me a obra da sua mão. Se Deus te chamou para cantar, irmão, não vai pregar não, vai cantar, até prega, mas
Seja uma levita. Se Deus te chamou para pregar, não tenta ser pastor, pregador. Seja o pastor. Se Deus te chamou como missionário, faça a obra do missionário como apóstolo. Não despreze o dom de Deus que há em ti, como foi colocado pela unção dos apóstolos, dos presbíteros, e faça a obra do evangelista. Vai fazer a obra do evangelista. Cada um se ponha naquilo que foi chamado. Amém? Que Deus venha nos ensinar a fazer a obra, que Deus venha nos ensinar a amar, que Deus venha nos ensinar a perdoar, porque essa obra, irmão, ela é muito preciosa. Eu não tenho condições de fazer ela, não. Essa obra é a obra do Espírito Santo, é uma obra muito especial, e eu sou revestido de uma natureza pecaminosa, mas pela graça de Deus e pela humildade, Ele me dá condições de falar dela. Amém? Que a gente possa aprender com a palavra, amém? E crescer na graça e no conhecimento. E ir lá para Efésios 6, se revestir de armadura de Deus e ficarmos firmes. Estamos vivendo tempos difíceis, de muitas vozes, muitas notícias, notícias que estão turbando as pessoas. Tem milhares e milhares de pessoas em depressão, pessoas oprimidas, pensando em se suicidar, e nós estamos com o dedo, ó. Vamos se despir dessas armaduras aí que não servem para nada e vamos se revestir das armaduras de Deus, vamos buscar as almas que estão perecendo. Muita gente se afastaram, mas nós temos que pregar a palavra de Deus. Como o apóstolo Paulo, para encerrar, em 2 Timóteo 4, ele diz, prega a palavra a tempo e fora de tempo. Porque vai chegar um tempo que vai chegar um tempo que as pessoas não vão querer mais ouvir essa doutrina, estão decepcionadas. E o que mais você vê por aí, eu estou decepcionado, estou decepcionado, estou decepcionado, estou decepcionado. As pessoas não querem mais ouvir e se amontoarão de mestre. Aí onde que vai chegar os mestres, os falsos mestres, e aí, Deus mandou falar isso, Deus me mostra isso, Deus falou aquilo. Eu não leio a Bíblia não, mas eu tenho um negócio comigo, Deus abre um rolo na minha boca, e eu vou falando uma opção de coisa, e aí a pessoa vai ouvindo uma opção de coisa, e aí começa a te oferecer o contão, e tu vai melhorar, e tu vai ficar rico, tu vai ficar isso, tu vai ficar aquilo, e depois você vai ficar pobre e decepcionado. O que o homem promete, ele não cumpre, irmão. Agora, o que Jesus falou vai se cumprir em nome de Jesus, amém? Que vocês continuem nessa doutrina, que Deus continue abençoando o pastor Afonso, com esse trabalho de escola dominical, com os irmãos que são levitas, que faz a obra, que tem amor a essa obra, que ele venha segurar em nossas mãos, com as mãos poderosas dele, e nos ensinar a fazer essa obra, irmão, porque não é fácil, não, amém? Deus, ele quer humildade, que Deus venha nos dar graça e conhecimento, e nós vemos a cada dia, nós possamos estar juntos, né, que o Espírito Santo, os anjos de Deus estejam ministrando a cada casa nessa noite, cada um de vocês que estão assistindo essa live, né, que os anjos de Deus ministrem a favor, que praga nenhuma chegará à tua tenda, né, que Deus repreenda essa enfermidade da nossa família, do nosso meio, da nossa casa, dos nossos filhos, que Deus venha repreender, né, em nome de Jesus, e que a nossa casa venha estar guardada pelos anjos de Deus para nos livrar de todo mal em nome de Jesus. Abençoe, graça, paz, obrigado pela essa oportunidade, Deus. Obrigado, gente. Fica na paz. Falta 4 minutos ainda, Jeans. Deus abençoe. Cadê o nosso irmão Dinho? Fala, Dinho. Dá um glória aí. É isso aí, gente. Que a gente possa estar aí, enquanto o Dinho aparece aí, que a gente possa aí pegar essa palavra e ela venha esmiuçar cada vez nosso coração e entender, né? Porque a gente acha porque faz isso, faz aquilo, tem conhecimento, não se pega igual o jovem rico. Ele falou, Senhor, dou dízimo, dou oferta, estou todo dentro da lei, honro o pai e mãe. Ele disse, ó, te falta alguma coisa. Então, cuidado para que a gente não possa ouvir, né? Te falta alguma coisa. Não é porque dá dízimo, porque dá oferta. A gente está sempre precisando melhorar, a gente está sempre precisando do mestre para nos ensinar. Não é não, pastor Afonso? É isso ou não é, pastor Afonso? Que Deus venha te dar força aí para você tocar essa obra aí. Mas você está de parabéns. Aguentar esse tempo todo aí não é para qualquer um, não. Firme, né? Mas que a igreja toda venha ver você como uma bênção, né? Como presente de Deus, que é isso que a gente tem que ser para a igreja. Deus falou para Abraão, sê tu uma bênção. Não é para a gente receber só as bênçãos, não, é para a gente ser bênção na vida do próximo também. Enquanto é isso, o Jim vai dando glória aí. Amém, glória a Deus. É isso aí, Jim. Deus abençoe o apóstolo, que maravilha. Eu
Eu fui buscar um negócio ali e acabei esquecendo do apóstolo aqui. Mas que maravilha de palavra, viu, irmãos? Deixa eu... O apóstolo, o senhor poderia desativar seu microfone? Deixa eu ver aqui. Vamos dar, assim, por encerramento do nosso culto online. Quero aqui, primeiramente, agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estar à frente aqui dessa empreitada que Ele nos dá, amém? Quero agradecer aqui aos irmãos da igreja presente, agradecer também ao pessoal lá do trabalho, sempre está aqui, que é o nosso irmão José Messias, o Edson, também esteve o Josué. Quero agradecer também ao meu primo e levita da Casa do Senhor, o Giovanni, pela sua presença aqui. Que Deus abençoe sua vida. Na quarta-feira da semana que vem, nós vamos ter aqui o Júlio, também levita, e a Angélica, que também são os irmãos da diaconisa Aline e do levita Giovanni. Eles estarão aqui ministrando a palavra do Senhor, certo? Eu vou passar a oportunidade para o pastor, que ele vai dar o encerramento, irmãos. Pastor, liga o seu microfone. Não, Amém. Pode falar, pastor. amém. Palavra maravilhosa, né? No ar, a vida de varão, a Rosaninha Janino, a Jaline, a irmã aí, né? E ó, a vida, ali, o Jeremy, né? A mulher maravilhosa, linda, Jesus de Deus, aí, hoje o apó apareceu aí, ó, rapaz, e ó, e hoje, ó, ela, né? A gente pagava o bem, né? Falava, pô. Não, amanhã a gente no culto, né? Amanhã, né? Capaz no pote, ó, nós temos amanhã, à noite, em nome de Jesus. Eu vou estar orando, né? Eu ia abençoar a vida de todos, né? Eu ia abençoar a nossa vida, e nós podemos levar a luz, até a vida de Jesus. Jesus está próximo, né? Jesus está batendo as portas e nós podemos acordar, e fazer a hora de Deus. Hoje eu estava caminhando na rua, eu comprei um grupo na rua, recorrer a Lineco, né? Nosso pastor no livro, ele está recorrendo a Lineco, porta em porta. E o pastor já reagiu com jeito, foi aquilo de Lineco. E nós queremos fazer isso, não. Nós vemos muita gente precisando, nós temos que fazer isso, ajudar o povo carente. Nós, a nossa família Anil, e ele está abençoando a família carente, né? Ele tem nunca tem a vida dele, a vida família dele, né? O mercado, ele, a lojinha que Deus preparou para ele. Eu vejo como Deus vai abençoar fortemente a vida dele, financeira, espiritual, conjugal, em nome de Jesus. E não só ele, a todos nós precisamos ser abençoados. Nós abençoados, nós honrados por Deus. Então nós estamos vivos em pé, nós já é uma bênção na mão de Deus. Amém? Vamos orar a Deus nessa noite. Senhor, no Deus, no Pai, Criador do céu e da terra. Pai, nessa noite, nós vamos aqui te adorando. E atrás, eu não criou com esse capaz maravilhoso. É o meu filho, Senhor. E o Senhor, um oração dele, aí a gente trabalha. Senhor, eu esteja, Pai, e três coisas eu a vida do meu filho. Através de trabalho. Eu, em nome de Jesus, Pai, eu honrar o nome do meu filho, honrar a família e a trabalho. Eu já agradecer a todos os irmãos que estão aqui presentes, e eu honrar fortemente a vida de todos. Deus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, e atrás de Deus, e a união, o Espírito Santo, e o nosso todos os dias. Amém. Amém. E hoje nós vamos ouvir o nosso filho, Pastor a internet. Irmãos, não esqueçam, amanhã é o encerramento da nossa lição, que é o primeiro trimestre de 2021. Então, conto com todos lá. E na semana que vem, vamos dar início à nossa nova lição,
que é do segundo trimestre de 2021. Vou encerrar aqui para todo mundo. Até a próxima. Deus abençoe. Tchau. Amém.